Sim, o vídeo de hoje vai ter alguma coisa relacionada à política. Então, se você estiver achando ruim, cara, na boa, é só sair do vídeo. Ninguém tá te obrigando a nada. Mentira, assiste aí porque eu já tô alguns meses aí sem postar uns videozinhos, então me ajuda aí, rapá. E aí, meu jovem brasileiro, você provavelmente já deve ter se perguntado do porquê o nosso país é uma merda, tanto em educação, saúde, e porque a maioria da nossa população vive na pobreza, e você também, e eu também tô incluso nessa porcentagem de quem vive na pobreza. E bom, muitos de vocês já devem até ter uma resposta pra isso, que no caso seria a famosa corrupção, e isso não é pra menos. Até porque se a gente for olhar bem, a maioria dos nossos políticos que deveriam cuidar bem da nossa saúde, segurança e educação do nosso país, sempre são presos por corrupção. E você deve estar pensando nesse exato momento: tá, mas eu tenho uma solução pra isso. Se um cara fosse até Brasília e matasse todos os políticos corruptos do nosso país, provavelmente a situação do brasileiro estaria uma maravilha, não é? E bom, cara, esse seu pensamento é um pouco inocente. Sabe por quê? Bom, depois que esse cara tivesse matado todos esses políticos corruptos, nada impediria que outros políticos corruptos assumissem o lugar dos caras que foram jogar no Vasco. E eu não tô falando nenhuma coisa absurda. Se você for ver a história do nosso país, os primeiros dados de corrupção surgiram lá no século XVI, envolvendo casos de funcionários públicos que praticavam comércio ilegal de pau-brasil e ouro. E no século XIX, após a abolição da escravidão, o governo brasileiro tolerava traficantes de escravos que não respeitavam essa lei. E agora pare e analisa bem. Esses casos são lá de séculos atrás. Sim, cara, são mais velhos do que a gorda da sua mãe. Mesmo assim, até hoje, existem corruptos na nossa política. Tá, mas então, por que existem tantos políticos corruptos no nosso país, cara? Cara, a raiz desse mal da nossa política somos nós mesmos. Sim, grande parte do povo brasileiro é corrupto. A gente sempre reclama dos políticos que estão lá no topo da árvore, na parte mais alta, mas nós, os cidadãos brasileiros, somos as raízes que mantêm toda essa árvore de pé. Eu gosto de uma frase que fala a seguinte coisa: ninguém nasce político, mas todos nós nascemos brasileiros. E eu não tô falando nenhuma mentira. Grande parte do povo brasileiro é corrupto mesmo, cara. Por exemplo, é muito foda o marido contar pros amigos que falou pra esposa que ia jogar bola, mas foi pra um puteiro. Ou sei lá, também tem aquelas pessoas que criam atestados falsos pra entregar pra empresa só pra não precisar ir trabalhar. Pessoas que só negam imposto sem ter necessidade alguma. E eu só dei um pequeno exemplo dessas pessoas que são corruptas, porque na moral eu podia ficar uma hora aqui falando sobre vários exemplos de pessoas corruptas que tem no nosso Brasilzão. E elas só não roubam a mesma quantidade de dinheiro que os nossos políticos porque elas não têm essa oportunidade. Mas é plausível dizer que todo brasileiro é corrupto? Será que não existe ninguém que pensa no coletivo que não seja um corrupto no nosso país? E sim, cara, existem pessoas que não têm esse jeitinho brasileiro, como por exemplo, você aí que tá me assistindo, eu acho. Você não quer que o nosso país seja próspero? Por mais que seja a minoria do povo que tem boas intenções, é errado eu vir aqui na maior cara de cu e afirmar que todo brasileiro é corrupto, porque isso não é verdade. E bom, você deve estar me perguntando: tá, mas por que o brasileiro tem esse jeitinho corrupto? E bom, você que está me assistindo, tu deve ter pais que te ensinaram o que é certo e errado. O desenvolvimento da nossa personalidade tem muita influência dos nossos pais ou daqueles que nos cercam. Por exemplo, vamos imaginar um pai que chega para um filho e fala: "Ei, não tem problema em jogar lixo na rua, você só tá contribuindo pro trabalho do catador de lixo." Ou sei lá, de pais que não incentivam os filhos a conseguirem um emprego e estudarem, porque na cabeça desses pais o estudo não leva a porra nenhuma, e sempre reforçam que primeiro temos que pensar em nós mesmos antes de pensar nas outras pessoas. Esses pensamentos negativos acabam influenciando as crianças a serem individualistas. Mas agora vamos olhar em um ponto de vista diferente. Vamos olhar para crianças que têm pais que sempre falam que o mundo é abundante, que pode servir a todos e que a gente sempre pode alcançar os nossos objetivos. Basta nós colocarmos esforço em prática no que queremos. E que sempre temos que ajudar os outros. Crianças que são criadas assim têm tendência a serem pessoas que pensam no bem do próximo. Aqueles que vivem num mundo de egoísmo tendem a enganar, iludir ou prejudicar o próximo se isso for necessário. E bastante pessoas individualistas assim estão no nosso governo.
E aí que as coisas vão começar a fazer sentido nessa sua cabecinha de nós. Bom, geralmente pessoas que têm esses pensamentos de escassez, geralmente são pessoas que não são privilegiadas financeiramente na nossa sociedade. Vamos lá, 50% do nosso povo vive na pobreza. Essas pessoas não tiveram acesso à educação em casa ou na escola, e como jamais aprenderam a olhar para o coletivo, em vez de olhar para si mesmos, basta esses políticos mal intencionados que entendem a mentalidade desse povo desfavorecido e prometer a elas o que elas mais precisam: medidas populistas. Ou seja, um político com propostas sociais com o objetivo de ajudar os mais pobres tem grandes chances de ganhar as eleições. Afinal, eles sabem muito bem que existem mais pessoas pobres e carentes que precisam de dinheiro e que a única saída para elas é serem ajudadas por terceiros. E essa parada de ser um político que usa medidas populistas para ajudar um povo em um curto período de tempo mais atrapalha do que ajuda. Se você entende um pouco sobre economia, você deve saber que ao distribuir diversos auxílios e benefícios numa proporção maior do que a geração de riquezas no nosso país, a inflação aparece e as coisas ficam muito caras, o que acaba criando um cenário perfeito para que novos políticos mal intencionados cheguem ao poder usando as mesmas medidas populistas. E você deve estar pensando, tá, então qual é a solução para esse problema? Como a gente pode evitar a chegada de pessoas mal intencionadas na política? E bom, a resposta para isso é simples: a educação. Só que é aquela história, né? Os políticos sabem que a educação é a solução para esse problema e eles não querem perder o poder de roubar e enganar o povo, né? Então eles acabam não investindo dinheiro na educação de forma correta e também fazem o possível para que as pessoas pobres continuem cada vez dependentes do governo, porque assim eles sempre votarão nas mesmas pessoas corruptas. E bom, cara, esse foi o vídeo. Eu basicamente tinha que ter lançado esse vídeo no dia 30, mas eu não lancei porque, né, o Wi-Fi não tava funcionando. E nem a pau que eu vou enviar isso aqui na base do crédito. E bom, é isso, até mais, minhas estrelas. Eu amo cada um de vocês.